Kate a ouvia atentamente. Querida, não estou tentando desanimá-la, nem lhe pedindo que esqueça Edward. O que estou lhe dizendo é que procure conhecê-lo melhor, saber mais a respeito dele, de seu caráter e de sua personalidade. Ele é um homem muito bonito, o que o torna encantador aos olhos de qualquer jovem como você, e eu quero que você seja feliz. Eu sei, Madame Lucy. Compreendo sua preocupação. Minha tia falou a mesma coisa. Nunca olhei para outro homem como olho para Edward e acho que estou apaixonada por ele. Na sua idade, isso é perfeitamente normal, disse Elsie. Você já se apaixonou alguma vez na vida, Madame Elsie? Ela permaneceu em silêncio durante algum tempo antes de responder. Sim. Não foi pelo seu falecido marido, não é mesmo? Não, respondeu Elsie olhando diretamente nos olhos de Kate. Não pense que a critico por isso, mas eu senti. Se é que você me entende. Elsie concordou. É um romance difícil, querida. Para mim, é quase impossível. Apesar de não haver sido apaixonada por meu marido, sempre o respeitei e sou muito grata pelo que ele fez por mim. Nunca escondi dele meus sentimentos e, mesmo assim, ele me aceitava. Nunca tive coragem de deixá-lo. Mas ele já se foi, madame. Argumentou Kate. Elsie, querida, me chame de Elsie. É bem mais complicado do que você imagina. Talvez um dia, em outra ocasião, possamos conversar melhor a respeito. Kate compreendeu que não deveria mais tocar no assunto, pois aquele não era o momento nem o local certo. Após o jantar, Raquel levou as crianças para a cama e apenas os adultos permaneceram no piso inferior. Elsie agora conversava animadamente com Ellen, Elgie e Harold, contando histórias interessantes de sua passagem por Paris, enquanto William, Morrigan e Edward, sentados na sala ao lado, trocavam ideias e informações a respeito das enfermidades e dos distúrbios que afetavam a mente humana e da cruel realidade na qual viviam os portadores dessas enfermidades. A psiquiatria era, naqueles tempos, uma vertente da medicina que ainda estava em estado bruto, sem lapidação alguma, e isso se refletia na forma como essas pessoas eram tratadas nas instituições destinadas para esse fim. Aos olhos de Russell e de Morrigan, este era um problema a ser solucionado com urgência pela classe médica atuante. Para Edward, era uma faceta da medicina quase totalmente desconhecida por ele, o que o transformava em um atento ouvinte. Kate aproximou-se discretamente. Os senhores aceitam uma bebida? Um licor de maçã? Talvez um conhaque. Nossa jovem aniversariante! Exclamou Morrigan. Venha. Aproxime-se, querida. Ela deu 2 passos em direção ao pequeno grupo. Edward e William também lhe voltaram suas atenções, enquanto Morrigan foi buscar uma cadeira para que ela pudesse juntar-se a eles. Não quero atrapalhar a conversa de vocês. Você não está nos atrapalhando, Kate, disse William, enquanto ajeitava melhor os óculos. Diga-nos, querida. Poderia nos dar a honra de sua presença em minha casa esta semana? Edward olhou para o Dr. Russell um pouco surpreso. Não sabia nada a respeito do caso de Kate. Se meus pais permitirem, certamente irei, Dr. Russell. Terei prazer em colaborar com o senhor e com o Dr. Morrigan no que estiver ao meu alcance. Muito bem. Antes de irmos embora, conversarei com seus pais sobre o assunto. Os encontros, a princípio, serão semanais. Todas as quartas-feiras, um carro poderá vir buscá-la, e, caso seus pais sintam-se mais confortáveis e seguros, sua mãe ou sua tia poderá acompanhá-la sempre que quiser. Precisamos fazer algo com certa urgência e, para isso, teremos que dispensar um tempo para tal. Para mim, já está tudo certo. Notando a expressão no rosto de Edward, que não conseguia entender o que estava acontecendo, resolveu explicar. Caro Dr. Clouds,
Percebo que não está entendendo o que ocorre aqui. Vou lhe explicar, haja vista que eu será meu assistente. Kate olhou rapidamente para Edward. Não imaginava que ele estaria presente em seus encontros com Morrigan e Russell. William prosseguiu. Esta jovem é um caso raro que a ciência não consegue explicar. Pelo pouco que conhecemos da senhorita Kate, ela possui uma inteligência acima da média e uma notável capacidade psíquica. Aqui, em especial neste caso, pesquisaremos e procuraremos documentar o máximo que pudermos todas as experiências resultantes das nossas reuniões. A senhorita Kate é uma sensitiva com alto potencial mediúnico, capaz de manifestar, inclusive, fenômenos físicos no ambiente à sua volta por meio do seu campo de energia. O Dr. Morrigan conhece a família Harrison, estuda o caso já há alguns meses e pediu meu auxílio. Assim como eu, ele acredita que exista vida após a morte. Aquele assunto sobre o qual conversamos na primeira vez em que esteve em minha casa. Edward assentiu com a cabeça. Minha jovem, continuou ele voltando-se para Kate, aceite uma dose de conhaque, se não for lhe dar trabalho. Certamente, Dr. Russell. Não me dará trabalho algum. Dr. Morrigan, Edward, aceitam uma bebida, um café? Eu gostaria de mais uma taça de vinho, por favor, minha querida respondeu Morrigan. Para mim, um café com pouco açúcar, pediu Edward. Certificando-se de que Kate deixara o cômodo, William prosseguiu. Aos olhos da maioria dos médicos, nossa encantadora aniversariante seria uma doente mental, Dr. Clodes. Mediante essa afirmação de Russell, Edward arregalou os olhos sem procurar disfarçar o espanto, afinal, desde que a conheceu, algo assim jamais teria lhe passado pela cabeça. Não conseguia compreender em que se embasava tal afirmação. Está surpreso, não é mesmo? Pois lhe digo e afirmo que alguns fatos ocorridos, envolvendo mudanças bruscas no comportamento da senhorita Harrison diante de testemunhas, fez uma pausa, incluindo o nosso Dr. Morrigan aqui, levariam esta jovem diretamente para uma casa de abrigo a doentes mentais e lunáticos. Mas não noto no comportamento dela qualquer traço que denuncie alguma anormalidade ou enfermidade desse tipo. Argumentou Edward. Ela me parece perfeitamente saudável e normal. Exatamente, Dr. Clodes. Exclamou Morrigan. É nisso que eu e William acreditamos. Kate possui capacidades que a maioria das pessoas não tem. Algo mais que a ciência e a medicina, por ainda não conseguirem explicar, denominariam de loucura ou insanidade. Sem saber, o senhor mesmo foi protagonista de um desses episódios. Edward permaneceu durante alguns segundos em silêncio, procurando lembrar-se. Na manhã em que conheceu Kate, doutor, disse Morrigan. O senhor não crê que ela estivesse praticando natação, não é mesmo? Novamente, Edward estava estupefato. Claro que não. Mas imaginei que houvesse ocorrido algum acidente. Qualquer coisa assim. Naquele momento, Kate retornou trazendo uma bandeja com as bebidas. Dr. Russell. Obrigado, minha jovem. Dr. Morrigan. Obrigado, querida. Edward. Muito obrigado, Kate. Senhorita Kate, sente-se conosco, por favor, convidou William. Ela sentou-se de frente para os três homens. Poderia nos fazer a gentileza de responder algumas perguntas? Questionou William. Certamente que sim, Dr. Russell. Será um prazer. Dr. Clodes será meu novo assistente, e gostaria que ele se familiarizasse um pouco mais com o caso da senhorita. Compreendo. Fique à vontade para fazer as perguntas que desejar. Pois bem. Continuou ele. Há quanto tempo vem sofrendo assédios? Acho que posso me referir dessa maneira, por parte de entidades espirituais? Posso lhe dizer que desde meus 12 anos de idade,
mas tudo se tornou mais intenso de 2 anos para cá. Não vou me aprofundar muito aqui, disse ele olhando para Edward e em seguida para Morrigan. Neste momento, meu objetivo é apenas colocar você, Clouds, por dentro do caso, e, voltando-se para Kate, continuou. Você poderia nos falar superficial e resumidamente a respeito desses contatos ou assédios? Sim, podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar. Percebo a presença deles, no caso, dos espíritos. Alguns são bons e outros não. Conversam comigo, falam coisas, pedem favores e, às vezes, dizem coisas muito ruins. Já perdi a consciência algumas vezes, acredito que pela quantidade de espíritos que se aproximam ao mesmo tempo, por sua qualidade ou seu tipo. Não sei ao certo como me expressar com relação a isso. Índole. Possivelmente, ocorreu uma sobrecarga de energia, ocasionada por alguns tipos específicos de entidades. Como você mesmo acabou de dizer, complementou Morrigan, existem aqueles que são de boa índole e aqueles que não são, assim como ocorre no mundo dos vivos, onde existem pessoas boas e más. Que tipos de fenômenos começaram a acontecer aqui, em sua casa, e fizeram seus pais procurarem o Dr. Morrigan? Perguntou Elian novamente. Houve vários incidentes, batidas, vozes e ruídos por toda a casa, e o que realmente os preocupou foram alguns episódios em que meu comportamento se modificou por completo, respondeu ela. As pancadas nas paredes e nos móveis talvez fossem os fenômenos mais frequentes, mas vozes, ruídos e objetos quebrando ou voando pelo ambiente também se tornaram comuns e eram bastante assustadores para todos nós. Esses fenômenos ocorriam com tanta frequência assim? Perguntou Edward. Sim, muita. Isso diminuiu após começarem os encontros com o Dr. Morrigan, pois era uma forma de os espíritos tentarem se comunicar. Quantos idiomas você fala, Kate? Perguntou Elian. Além do inglês, falo também alemão, francês e italiano. Consigo entender coisas escritas em latim. Edward ouvia tudo com grande atenção. Aprendeu na escola? Ela sorriu. Não, senhor. Aprendi sozinha. É como se já o soubesse. Percebi que tinha facilidade para entender palavras escritas nesses idiomas. Minha tia conseguiu alguns livros para mim, e, praticando um pouco, posso tanto falar como escrever. Eu soube que parou de frequentar as aulas, disse William. Sim, tive de parar, pois entrei em transe algumas vezes e desmaiei em outras. Nas ocasiões em que entrei em transe, assustei muitos outros alunos e também os professores, pois me comportei de forma distinta da qual me comporto habitualmente, e vozes diferentes saíram de minha boca. Tudo isso me causou um transtorno imenso, pois aqui, onde moramos, as pessoas ainda são bastante ignorantes e julgam esse tipo de coisa como sendo de origem demoníaca. Edward olhava para Kate com uma expressão indefinível no rosto. Estava muito sério segurando entre as mãos a xícara de café suspensa no ar, surpreso com tudo o que estava ouvindo. Mediunidade? Aquela palavra soava-lhe fantasiosa. Em sua opinião, as pessoas sempre procuravam driblar a morte, o fim da vida humana de alguma forma, mas, em contrapartida, para ele também era difícil enxergar Kate como uma doente mental. Por mais que se esforçasse, não conseguia ver na moça ou em seu comportamento qualquer traço que denunciasse loucura. Havia, sim, nela algo que o perturbava e que ele ainda não conseguira definir, mas, sem dúvida, era um homem solteiro, jovem, e ela, uma mulher jovem e atraente. Sentia-se atraído por Kate, contudo, percebia que havia algo a mais, que ele não conseguia definir. Já conhecera outras mulheres por quem se sentir atraído e com algumas até chegou a ter envolvimentos rápidos e sem importância. Kate, no entanto, despertava nele algo diferente, e isso Edward reconhecia. Mas toda aquela história de mediunidade,
espíritos e fenômenos paranormais era muito fantasiosa aos seus olhos. Querida, disse Morrigan, poderia dizer em poucas palavras ao Dr. Clouds o que ocorreu naquela manhã que lhe resgatou? Deixei a casa dos meus pais de madrugada, muito cedo, sem ter consciência do que estava fazendo e, segundo me disseram, saltei da ponte. De nada me lembro até o momento em que já estava lutando contra a força das águas e finalmente fui salva por você. Muito obrigado por sua boa vontade e paciência conosco, senhorita Harrison, disse William. Agora, se me dão licença, vou procurar minha esposa e convidá-la para irmos embora, pois já está tarde, e Buck deve ter congelado dentro daquele carro do lado de fora. Mas, Dr. William, por que não o convidou para entrar? Questionou Kate. Ellen chamou, e acho que sua tia foi levar o jantar para ele lá fora, mas Buck preferiu ficar no carro, pois assim pôde cochilar à vontade, explicou William sorrindo. Dizendo isso, afastou-se e encontrou Ellen junto de Algy, Raquel e Elsie na copa. Harold já havia se recolhido, pois teria de começar cedo na alfaiataria. Tinha uma encomenda grande para entregar ainda pela manhã. Querida, vamos indo? Perguntou ele acercando-se de Ellen. Sim, vamos. A companhia está muito agradável, mas já é tarde, e o velho Buck está nos aguardando. Peter irá conosco. Sim, respondeu William e, em seguida, voltou-se para Algy. Senhora Harrison, conversei com sua filha sobre um encontro amanhã em minha residência. Iniciaremos as pesquisas com Kate. O Dr. Morrigan e o Dr. Clouds também estarão presentes, se a senhora e seu marido assim concordarem. Para a maior tranquilidade de vocês, a senhora ou a sua irmã poderá acompanhá-la se assim preferir. Elgie e Raquel entreolharam-se. Amanhã, eu tenho compromisso, disse Raquel. E você, continuou ela olhando para Elgie, tem as crianças. Eu posso acompanhá-la. Ofereceu-se Elsie. Isto é, se Elgie e Harold confiarem em mim e se não for inconveniente para o senhor, Dr. Russell. Pela primeira vez, William prestou mais atenção na figura singular de Elsie. A senhora sabe do que se trata? Perguntou ele olhando diretamente para ela através das lentes dos óculos. Ellen tocou discretamente no braço do marido. Sim, querido. Elsie conhece a história de Kate e está mais familiarizada do que você imagina com os estudos ligados aos fenômenos espirituais. Se Madame Elsie não se incomodar de acompanhar Kate, disse Algy, ficarei muito satisfeita, pois nem eu nem minha irmã poderemos nos ausentar. Estamos combinados, então, disse William, enquanto dava o braço para ela. No início da tarde, logo após o almoço, mandarei um carro para buscá-las. Não se faz necessário, Dr. Russell, disse Elsie. Usaremos o meu, completou ela sorrindo. Ellen me disse onde moram. Amanhã, no início da tarde, eu e Kate estaremos lá. Capítulo 11. Apesar da insistência de William em levar Edward até sua casa, ele preferiu descer no ponto mais próximo e, mesmo assim, ainda tinha mais da metade do trajeto para percorrer a pé. As ruas eram escuras, com pouquíssima iluminação, e já passava de 1 hora da madrugada, quando ele alcançou a região das docas. Indivíduos de todos os tipos circulavam por ali. Habitações decrépitas e o sistema de esgoto precário, em alguns trechos inexistente, tornavam o local ainda pior, com o forte odor de urina e dos excrementos humanos mesclando-se à pesada umidade do ar. Edward cobriu o nariz com a gola do casaco e continuou caminhando a passos largos e rápidos como era de seu costume. O local estava praticamente vazio, com exceção de alguns cães e gatos que procuravam alimento entre o lixo acumulado pelos cantos. A rua formava um declive pouco acentuado e estava repleta de poças de lama. Alguns bares e algumas pensões de péssima categoria mantinham a pouca iluminação do trajeto.
Dentro desses estabelecimentos aglomerava-se toda a espécie de gente que se possa imaginar, nenhuma delas com caráter refinado ou um mínimo de educação ou escrúpulos. Eram beberrões, viciados em ópio, vigaristas, ladrões, cafetões e prostitutas. A classe menos perigosa era a dos mendigos. Eduardo não precisaria necessariamente passar por ali para chegar em casa, mas cortaria um bom pedaço de caminho, e ele preferiu se arriscar. Queria chegar logo, pois já estava tarde e tinha de alimentar os gatos. Se tivesse optado pelo trajeto mais longo, demoraria no mínimo 1 hora a mais. Ao aproximar-se da esquina, ouviu passos que caminhavam rapidamente atrás de si. Virou-se sem parar de andar, contudo, não viu ninguém. A densa neblina funcionava como uma cortina esbranquiçada. Os passos continuavam, e Eduardo aumentou seu ritmo. Os passos atrás dele também pareciam estar mais rápidos. Ele finalmente começou a correr até alcançar a esquina onde havia um prédio abandonado que ficara em ruínas após um incêndio. Olhou novamente para trás e viu um vulto que se aproximava muito rápido. Quando ia começar a correr novamente, quase esbarrou em um sujeito alto e corpulento, que se assemelhava a uma parede e que sorria mantendo os olhos fixos nele. Parecia ter surgido dos escombros do prédio e, com a iluminação precária, Eduardo só o notou, quando seu nariz estava a uns 20 centímetros do abdômen superior do sujeito. Ora, ora! Se não é o nosso doutorzinho americano! Disse uma voz que vinha de algum ponto atrás da nuca de Eduardo. O sujeito que o vinha seguindo agora estava de pé atrás dele, enquanto o homenzarrão à sua frente funcionava como uma espécie de muralha, cumprindo muito bem a tarefa de impedir sua passagem. A voz soou-lhe familiar, e Eduardo virou-se para trás com cuidado, pois sentiu que havia algo pontiagudo junto da sua coluna vertebral, na altura do tórax. "O que você quer?" perguntou Eduardo, sentindo o coração acelerar e o sangue desaparecer da face. Isso são modos de tratar um velho amigo, Claudes. Ele permaneceu em silêncio encarando um homem à sua frente e, apesar do frio intenso da madrugada, sentiu que o suor brotava de sua testa. Elliot era o nome dele, e realmente eram velhos conhecidos. "O que você quer de mim?" O rosto magro do outro contorceu-se em um sorriso. "Vingança, é claro. O que mais poderia ser? Sempre fui honesto com você, e disso não pode se queixar." Eduardo engoliu em seco. Sabia do que Elliot estava falando. Agora, encarando o outro, podia ver o mesmo trajeto que percorrera momentos antes. Uma luz tênue movia-se entre a neblina e começava a aproximar-se cada vez mais. Andressa e André observavam a cena. "Silêncio, Claudes!" sussurrou Elliot entre os dentes. Dizendo isso, Elliot agarrou o médico pelos ombros e encostou a lâmina afiada no seu pescoço. A luz aproximava-se cada vez mais. "Aqui!" gritou Eduardo. O homenzarrão cobriu-lhe a boca quase deslocando seu maxilar, e, em seguida, ouviu-se o som prolongado de um apito e pesados passos correndo em direção ao local onde estavam. "Maldição!" exclamou Elliot, que empurrou Eduardo contra a parede com auxílio de seu grotesco ajudante e lhe desferiu vários golpes de faca no abdômen. Ele procurou se defender e escapar, porém, a massa de músculos e gordura que o detinha obteve sucesso. "Vamos!" ordenou Elliot. Os dois homens desapareceram entre as ruínas do velho prédio em segundos, deixando Eduardo desmaiado na calçada. O vigilante aproximou o lampião e observou atento o rosto da vítima. O apito soou mais uma vez, e, em pouco tempo, mais dois homens desceram a rua correndo. "Ainda está vivo", disse um deles colocando o ouvido próximo dos lábios de Eduardo. "Você o conhece?" O primeiro vigilante a aparecer no local iluminou novamente o rosto do rapaz ferido e balançou afirmativamente a cabeça. "Sim, é o Dr. Claudes, um médico americano que vive próximo daqui. Provavelmente,
Eram assaltantes. Este americano é maluco por andar aqui estas horas. Temos de dar um jeito de tirá-lo daqui o mais rápido possível, caso contrário, ele realmente não sobreviverá. Um deles subiu a rua correndo e, depois de quase 20 minutos, apareceu com uma carroça puxada por um cavalo. Foi o melhor que consegui arrumar a esta hora, justificou-se ele. Em seguida, desceu e ajudou os outros dois a colocarem Eduardo sobre o compartimento de carga do transporte. Vou procurar um médico. Espero que ele aguente, pois parece ter perdido bastante sangue. Os outros dois homens ficaram para vasculhar a área, mas não encontraram Elliot, seu comparsa. Andressa e Andrew seguiram na carroça junto com Eduardo. Acha que ele resistirá? Perguntou Andrew. Andressa colocava as mãos sobre os ferimentos de Eduardo e sobre o centro de seu peito, tentando estabilizar os batimentos cardíacos, cujo ritmo aumentara muito devido à perda de sangue. A entidade trabalhava por meio dos corpos sutis de Eduardo, procurando conter a perda de fluido vital. Acredito que sim. Ele é jovem e forte. Chegamos bem a tempo, disse ela. Levaram quase 1 hora para chegar até a residência do médico. O homem que conduzia a carroça desceu e bateu na porta com força. Dentro de alguns instantes, ouviu passos descendo uma escada, e a senhorita Scott apareceu com os cabelos envolvidos por uma rede e usando um pesado casaco de lã sobre a camisola. Entre. Vou chamar o Dr. Morrigan, disse ela ao ver o corpo de Eduardo sobre o ombro do outro homem. A mulher subiu as escadas correndo e, em seguida, reapareceu acompanhada por Morrigan. Acenda as luzes, por favor, senhorita Scott, ordenou Morrigan. Venha, meu bom homem. Coloque seu amigo aqui, nesta cama. Não é meu amigo, doutor. Eu e outros 2 vigilantes chegamos a tempo de impedir que o matassem em uma esquina na área das docas. Acho que eram assaltantes. Aquele lugar é muito perigoso. Só existem bandidos por ali. Ora. Mas é Dr. Clodes. Exclamou Morrigan estupefato. Quem? Perguntou Marianne. É um amigo de Ellen e William, que também estava presente no jantar há pouco, na casa dos Harrisons. Bem que William insistiu para o levarmos para casa. Disse Morrigan balançando a cabeça com pesar. Ora. Vejam isso. Que maldade. Depois, voltando-se para o homem que levara Eduardo até lá, disse. Meu bom homem, pode ir se quiser. Já fez sua parte. Aceita um gole de uma bebida quente antes de partir? Sim, senhor. Senhorita Scott, providencia um café bem forte com um pouco de conhaque para nosso amigo aqui e depois venha me ajudar a salvar a vida do nosso jovem doutor. Marianne saiu do consultório e retornou prontamente com a bebida para o vigilante, que a sorveu rapidamente, despedindo-se em seguida, pois o turno estava chegando ao fim e ele ainda precisava devolver a carroça. Nosso jovem médico tem mais sorte do que possa imaginar. Comentou Morrigan consigo mesmo ao analisar os ferimentos. Senhorita Scott, preciso de água quente, compressas, muitas compressas, uma atadura grande e aquele frasco com tintura de iodo que está ali no armário. Alguns centímetros acima, meu amigo, e sua aorta teria sido perfurada. Resmungava o médico, conversando com Eduardo, que permanecia inconsciente. Morrigan percebeu as manchas arroxeadas no maxilar inferior de Eduardo, impressas pelos dedos grossos do ajudante de Elliot. Parece que encontrou um brutamontes pelo caminho, meu rapaz. Resmungou Morrigan novamente. Marianne acabava de retornar empurrando um pesado carrinho de metal, com bacias, jarra com água quente, lençóis limpos e todo o restante do material para curativos solicitado por Morrigan. Após mais ou menos 1h30 de trabalho de Morrigan e Marianne, Eduardo descansava em um leito limpo e confortável.
perderá bastante sangue, e dos vários golpes de faca que levara apenas 2 eram mais profundos, porém, nenhum deles chegou a atingir seus órgãos vitais. Segundo Morrigan, ele deveria ficar em observação nos primeiros dias, fazer repouso praticamente absoluto e, dentro de algumas semanas, já estaria bem novamente. William Russell lia o jornal, enquanto tomava o desejum na companhia de Ellen. De repente, quando alguém bateu na porta, e a empregada foi atender, retornando em seguida com uma mensagem. Dr. Russell, é para o senhor. Obrigado, Lucy. William, venha até minha casa. É urgente. Peter. Ele franziu as sobrancelhas e alisou a própria barba. De quem é, querido? Perguntou Ellen. É do Peter. Está me pedindo para que eu vá até a casa dele com urgência. Será que aconteceu alguma coisa com ele ou com Marianne? Talvez Kate. Questionou ela com ar de preocupação. Não sei, Ellen, e de nada adiantará ficarmos especulando. Irei até lá, disse ele levantando-se da mesa sem terminar a refeição matinal. Vou pedir ao Bucky para preparar o coche, disse ela levantando-se. Está bem. Vou buscar minha maleta e já estou de saída. Talvez Peter precise de ajuda com algum paciente. A residência dos Russells não ficava muito distante da de Morrigan, e, em pouco menos de meia hora, William chegou ao seu destino. Bom dia, senhorita Scott. Bom dia, Dr. Russell. O Dr. Morrigan está lá nos fundos, na enfermaria. Deseja que eu o acompanhe? Não será necessário. Eu conheço o caminho. Obrigado. William atravessou a passos largos o longo corredor que levava até o consultório. A porta estava aberta, e ele dirigiu-se até a parede dos fundos, onde havia outra porta que dava acesso à sala de procedimentos e a uma modesta enfermaria com apenas 3 leitos. Deu 3 batidas leves na porta e abriu-a lentamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Morrigan fez um sinal com a cabeça para que o amigo entrasse, enquanto lavava as mãos. Vim o mais rápido que pude, disse William observando rapidamente que apenas um dos leitos estava ocupado. Aproximou-se procurando não fazer barulho e observou que o paciente estava dormindo. Olhou bem para o rosto do indivíduo deitado sobre a cama e virou-se rapidamente para encarar Morrigan, que o observava. O que aconteceu? O trouxeram para cá essa madrugada, algumas poucas horas após sairmos juntos da casa dos Harrisons. Assalto? Perguntou William, enquanto levantava as cobertas deixando à mostra o abdômen cheio de curativos de Edward. Não sei, mas acredito que sim. Ele foi encontrado próximo das docas. Um vigilante o trouxe em uma carroça. O Dr. Clouds perdeu bastante sangue, mas vai se recuperar. Por pouco, nosso amigo americano não perdeu a vida. Enviei a mensagem, porque sei que você o estima bastante e também porque não sei quase nada sobre ele, onde mora e se tem algum parente a quem eu possa comunicar o ocorrido. Até onde sabemos, Clouds não tem parentes na Inglaterra e vive sozinho em um bairro da periferia da cidade com um bando de gatos. Gatos? Perguntou Morrigan sorrindo. Um pouco excêntrico e nosso amigo, observou, enquanto fazia um sinal com a mão para que William o seguisse. Ele só precisa descansar, ficará bem. Foram para o consultório e fecharam a porta. O que você e Ellen sabem sobre esse rapaz, William? Perguntou Morrigan, enquanto se servia de uma xícara de café com conhaque. William fez o mesmo. Apenas o que ele nos disse. Que veio para a Inglaterra para terminar os estudos, o pai faleceu e que a família ficou quase que sem dinheiro, pois estavam endividados. Clouds herdou uma pequena soma de dinheiro, que o permitiu comprar uma casa para morar, mas teve de parar com os estudos. É um rapaz inteligente, dedicado à ciência e à pesquisa dos fármacos em especial, bastante esforçado, pois, segundo ele mesmo,
teve de se submeter a qualquer tipo de trabalho braçal para garantir o próprio sustento. Confesso-lhe que Ellen e eu simpatizamos muito com ele e até mesmo já havia comentado com você que tenciono dar-lhe um emprego de assistente. Desejo também ajudá-lo a retornar para a universidade. Compreendo. Murmurou Morringham pensativo. Por quê, Peter? Descobriu algo sobre Clodes? Não. O vigilante que o trouxe também acredita que foi uma tentativa de assalto, o que é bastante comum por aqueles lados. É? É que me passou pela cabeça que você e Ellen não o conhecem muito bem. Ninguém o conhece muito bem. William bebeu mais um gole do ardente café e fez um gesto de impaciência com uma das mãos. Ele realmente frequentou o laboratório e as aulas de anatomia por mais de um ano, Peter. Eu chequei os registros. Você sabe que tenho acesso. Não acredito que esse rapaz seja um mentiroso ou um marginal. Desculpe, William, não foi isso que eu quis dizer. Morringham fez uma pausa como se estivesse procurando as palavras certas para exprimir o que lhe passava pela cabeça. Não quero julgar ninguém, mas procuremos observar. É só o conselho de um velho amigo. Eu me preocupo com você e com ela. Fique tranquilo, Peter. É só um estudante de medicina, que veio para outro continente em busca do seu sonho e não teve muita sorte. Agora me fale sobre o estado de saúde dele. Bem, ele foi ferido com diversos golpes de faca, todos no abdômen. Apenas 2, contudo, foram mais profundos, e, aparentemente, os órgãos vitais não foram atingidos. Ele deverá acordar a qualquer momento. Preciso saber que destino dar ao paciente, pois ele não poderá ficar aqui durante todo o período de recuperação. Por essa razão, eu também o chamei. Se ele vive sozinho, não acho apropriado mandá-lo para casa. Ele poderá ficar em minha residência, se assim o desejar. Não acredito que Ellen irá se opor a isso, pois simpatiza muito com ele. Os 2 homens levantaram-se e dirigiram-se novamente para a enfermaria. Edward acabava de abrir os olhos. Dr. Russell? Dr. Morringham. Balbuciou com voz fraca ao vê-los. O enfermo percorreu com os olhos o ambiente ao redor. Onde estou? Em meu consultório, meu jovem, respondeu Morringham. Teve muita sorte essa madrugada e por pouco não perdeu a vida. Sim. Disse ele procurando sentar-se, mas uma dor aguda no abdômen impediu e fê-lo deitar-se novamente. 2 sujeitos me atacaram em uma esquina na região das docas, disse ele fazendo uma careta de dor. Posso me lembrar de tudo. Eu lhe disse que era melhor deixá-lo em casa, observou William. Faremos o seguinte. Você deverá permanecer aqui, na clínica, por mais 2 ou 3 dias, depois terminará seu período de recuperação em minha residência. Pedirei a Ellen que prepare o quarto de hóspedes, que fica junto ao meu laboratório e à biblioteca, assim não terá de subir escadas. De jeito nenhum, Dr. Russell. Não quero incomodar. Exclamou Edward. Meu jovem, quanto menos se alterar e falar nas próximas 48 horas, melhor. Assim também reduziremos a produção de gases, que são bastante incômodos, e você deve saber disso, interferiu Morringham. Mas Dr. Morringham, eu tenho que retornar para minha casa. Tenho de alimentar meus gatos. Não posso deixar a casa sozinha por tanto tempo. Pensaremos em algo, fique tranquilo. Por ora, se você estiver com a chave, poderemos resolver seu problema com os gatos, disse William esboçando um leve sorriso. Se eu estava com meu casaco ainda quando fui trazido para cá, talvez a chave ainda esteja no bolso, disse ele. Morringham afastou-se e retornou em seguida trazendo um molho de chaves que entregou para William. Suas roupas foram entregues aos cuidados da senhorita Scott, que providenciará para que fiquem limpas novamente. O senhor chegou aqui em um estado deplorável.
Foi uma tremenda sorte este molho de chaves não ter se perdido, explicou Morrigan. Fique tranquilo, meu rapaz. Seus gatos estão em boas mãos. Minha amiga Ellen aprecia muito os animais em geral e as plantas. Agora, pedirei para a senhorita Scott que lhe traga um desejo leve. Come e depois descanse o quanto puder, concluiu sorrindo. Morrigan e William retornaram para o consultório, e Edward ficou sozinho na enfermaria. Lembrava-se perfeitamente de tudo o que ocorrera durante a última madrugada, a expressão de ódio nos olhos de Elliot, os longos minutos de luta travada entre eles de forma desigual, o sangue encharcando sua roupa e a lama pegajosa em suas costas. Também sabia o motivo de haver sofrido a emboscada. Teria de pensar em algo, pois precisava livrar-se urgentemente do problema. Capítulo 12. Kate sentia-se ansiosa e agitada naquela manhã, pois Edward não lhe saía da cabeça. Cortar o dedo descascando batatas, quase caiu da escada e derrubou um frasco com óleo perfumado de lavanda derramando mais da metade do conteúdo sobre o tapete do quarto, o que deixou o ambiente insuportavelmente saturado com o aroma. Sentia-se agoniada. Via o rosto de Edward em sua mente o tempo todo. Ele parecia lhe dizer algo e estava aflito e preocupado. Por conta disso, mal conseguiu tocar no almoço, apesar da insistência de Algie para que se alimentasse. Precisava terminar de se arrumar, pois dentro de uma hora Algie passaria para apanhá-la. Tinha um compromisso com o Dr. Russell e o Dr. Morrigan. Kate respirou fundo e viu o próprio rosto no espelho. Permaneceu assim, imóvel, durante alguns minutos, olhando para os próprios olhos e, em poucos instantes, entrou em uma espécie de transe. Viu Edward pedindo-lhe ajuda. O rapaz estava cercado por rostos sombrios e assustadores. Kate não enxergava mais o ambiente à sua volta, e até mesmo a penteadeira e a moldura do espelho haviam desaparecido. Sombras disformes golpeavam-lhe insistentemente, entre elas um espectro de tamanho singular, que se sobressaía. A respiração de Kate ficou mais curta, e ela sentiu o coração acelerar quando o rosto de um homem apareceu diante dela. Ele sorria ameaçador, e seu olhar traduzia sua índole e suas intenções. Por instantes, ela não conseguiu saber se ele a estava vendo ou não, até que se aproximou ainda mais, deixando Edward e seus perseguidores em um plano de fundo. Involuntariamente, Kate inclinou o tronco para trás em um reflexo, sentindo muito medo. Nunca vira um deles assim, tão nitidamente e tão de perto. Não conseguia gritar e chamar por ajuda. Alguém segurou em seu ombro com força e o sacudiu e, aos poucos, o som do seu nome foi se tornando claro em seus ouvidos. Raquel agora a segurava com força pelos ombros chamando seu nome. Kate olhou para o rosto da tia, e, aos poucos, o cenário à sua volta transformou-se novamente. Estava em seu quarto diante da penteadeira e do espelho, e o cheiro intenso da lavanda causava-lhe náuseas. Kate. O que aconteceu? Ela permaneceu em silêncio durante alguns minutos, apenas observando o rosto da tia. A sensação que tinha era de que acabara de acordar e tinha dificuldades de coordenar os próprios pensamentos. Não sei explicar direito. Estava aqui em frente ao espelho, terminando de me arrumar para sair com Madame Elsie e, de um instante para o outro, eu não estava mais aqui. Tudo ficou escuro, o quarto desapareceu, e eu vi Edward. Raquel a ouvia com atenção. Ele pedia socorro e estava cercado de sombras que o golpeavam. Foi horrível. Depois, vi o rosto de um homem assustador. Como assim, assustador? Perguntou Raquel. Que cheiro forte de lavanda é esse? Derrubei o frasco do óleo por acidente, respondeu a moça. Assustador, tia. Ele tinha um rosto normal, mas o olhar dele apresentava algo de muito ruim. Ele era mau, tia, e tenho certeza de que ele me viu. E, de alguma forma, aquele rosto me era familiar. Não consigo lhe explicar.
Kate escondeu o rosto com as mãos, e Raquel olhou para a sobrinha com preocupação. Lembrou-se da conversa que ela e Elgie haviam tido na manhã do aniversário de Kate, e um calafrio percorreu-lhe a coluna vertebral até a altura da nuca. Estaria a sobrinha desenvolvendo algum problema mental? Ouça, querida, você precisa terminar de se arrumar, pois Elzie já aguarda lá embaixo. Eduardo estará lá também. Agora me deixe terminar de trançar seu cabelo. Assim, pronto. Está linda. Agora vá, afinal, já está atrasada. Kate abraçou a tia com carinho e foi ao encontro de Elzie. Raquel a observava do parapeito da escada e sentia o coração apertar todas as vezes em que pensava na hipótese de ela ser diagnosticada com alguma doença mental. Kate olhou e sorriu acenando antes de desaparecer, e Raquel acenou de volta, procurando disfarçar os pensamentos que lhe povoavam a mente, e retornou aos seus afazeres. Ao chegarem à residência dos Russells, Elzie e Kate foram recebidas por Ellen, que as conduziu diretamente à sala de visitas, onde Morrigan e William já as aguardavam. Após os devidos cumprimentos, Elzie e Kate sentaram-se junto a Ellen. Kate percebeu a ausência de Edward, mas procurou controlar a ansiedade e aguardar. Fico grato que tenham vindo, disse William. Nossa primeira reunião será realizada na biblioteca, pois Morrigan e eu consideramos mais apropriado do que usarmos a sala de visitas ou meu laboratório. O cheiro das soluções pode ser bastante agressivo e desagradável para quem não está acostumado, explicou Ellen. O pequeno grupo dirigiu-se à biblioteca, onde havia uma mesa retangular com excelente tamanho e cadeiras confortáveis. Pedirei ao Dr. Morrigan que dê início à nossa reunião, disse William, voltando-se em seguida para Ellen. Querida, gostaríamos que anotasse tudo o que achar relevante. Data, horário em que iniciaremos e encerraremos nosso encontro. Depois, gostaria que, por gentileza, todos os presentes assinassem. Todos concordaram. Havia um interesse científico da parte de William Russell no caso de Kate Harrison, mas também havia interesse e a expectativa de provar por meio de fatos devidamente registrados as manifestações espirituais no mundo material através da mediunidade. Com licença, Dr. Russell, disse Kate. Vamos começar sem o Dr. Clodes. Ah, sim, Dr. Clodes. Ele não poderá estar presente nesta primeira reunião devido a um desagradável incidente que ocorreu essa madrugada. Kate empalideceu, o que não passou despercebido aos olhos de Ellen. O que aconteceu? Perguntou Elzie. Após sairmos da casa de seus pais, Kate, nós o deixamos, por insistência dele mesmo, próximo à região das docas, onde o Dr. Clodes, lamentavelmente, sofreu uma tentativa de assalto por parte de 2 maus elementos. Meu Deus! Murmurou Elzie elevando involuntariamente uma das mãos aos lábios, pois, durante o trajeto até a casa dos Russells, Kate comentara sobre a visão que tivera momentos antes diante do espelho. Kate estava em silêncio. O coração da jovem estava acelerado, e o rosto, mais pálido do que o habitual. Mas fiquem tranquilas, pois a vida do nosso jovem médico não corre mais perigo, e, no momento, ele está repousando em minha clínica, explicou Morrigan. Deverá permanecer por lá até amanhã e depois será trazido para cá, ficando sob os cuidados especiais de minha querida amiga Ellen, completou ele, sorrindo. Ao ouvir o comentário de Morrigan, ela respirou um pouco mais aliviada. Bem, vamos, então, dar início à nossa reunião, disse William. Peter, por favor, peço-lhe que conduza daqui para frente. Ellen, poderia fazer a gentileza de fechar as cortinas e acender as velas dos castiçais? Ela levantou-se e atendeu às solicitações. O ambiente com pouca iluminação auxilia a médium a entrar em um estado de relaxamento, conduzindo ao transe com maior facilidade. O grupo estava acomodado ao redor de uma mesa com 6 lugares, e uma das cadeiras permanecia vazia.
Ellen sentou-se em uma das extremidades, posicionando-se exatamente de frente para Kate. Colocou próximo disso uma vela, a fim de ter iluminação suficiente para escrever. Morrigan estava à direita de Kate, e Ozzy, à sua esquerda. Ao lado de Morrigan estava William Russell, assumindo o papel de espectador e observador durante essa primeira reunião do grupo. Kate gostaria que fechasse os olhos e procurasse ficar o mais à vontade possível, disse Morrigan. Respire devagar e mantenha a mente tranquila. Ellen começou a fazer as primeiras anotações. Na parede, um relógio com pêndulo estava iluminado por 6 velas dispostas em um castiçal de prata, posicionado bem abaixo dele. As janelas estavam fechadas, o que tornava a temperatura bastante confortável, isolada do frio que fazia do lado de fora. As paredes de madeira colaboravam para manter o cômodo aquecido. Cerca de 20 minutos se passaram, nos quais apenas se ouvia o ruído dos ponteiros e do pêndulo do relógio, que oscilava de um lado para o outro. Kate agora respirava lentamente e mantinha os olhos fechados. Aos poucos, ela foi se desligando da realidade à sua volta, enquanto figuras lhe vinham à mente e sumiam. Rostos desconhecidos, homens, mulheres e crianças. Finalmente, ouviu-se o som abafado de uma pancada na parede e, em seguida, outra e outra. Ellen escreveu o melhor que podia com a pouca iluminação fornecida pela vela. Após um intervalo, que durou 1 minuto, mais 5 pancadas se fizeram ouvir. Ozzy, que estava acostumada a participar desse tipo de reuniões, sentiu um calafrio percorrer sua coluna e procurou controlar o nervosismo. Quem está aí? É um espírito? Perguntou Morrigan. Se for e tiver a intenção de se comunicar, por favor, dê mais 3 batidas na parede. Demorou poucos segundos até que o grupo pudesse ouvir claramente a resposta. 3 fortes golpes foram desferidos contra a parede. Kate manteve-se na mesma posição e com os olhos fechados. Conhece alguém que está presente aqui nesta sala? Perguntou Morrigan novamente. Para sim, dê 3 batidas, para não, apenas 2. Após alguns segundos de silêncio, ouviram-se apenas 2 batidas. Ozzy respirou aliviada. A cada batida desferida contra a parede, o pequeno grupo, com exceção de Kate, parecia sobressaltar-se, cada um à sua forma. Até mesmo Morrigan, que já estava mais habituado àqueles fenômenos e àquelas manifestações, parecia ser pego de surpresa cada vez que um novo golpe era desferido. Em sua última existência, foi homem ou mulher? Homem, 3 batidas, mulher, 2. Em seguida, ouviram-se 3 novos golpes na parede. Todos perceberam que a temperatura no ambiente caíra consideravelmente, e apenas Kate em seu estado de transe semiconsciente parecia manter-se alheia a tudo. Você deixou este mundo há mais de 10 anos? Para sim, 3 batidas, para não, 2. 3 pancadas. Os golpes eram fortes, porém abafados. Você morreu há mais de 50 anos. Desta vez, Morrigan nem precisou mencionar o código. Ouviram 3 batidas seguidas uma da outra com intervalos de segundos. É o mentor de Kate Harrison? Não. É familiar de alguém que esteja presente nesta sala, no grupo dos encarnados? Não. Procura ajuda? Sim. Pode escrever algo para nós? Sim. Em sua tela mental, Kate via com clareza a imagem do espírito que se aproximava do seu campo de energia, posicionando-se atrás dela. Ellen, me dê papel e lápis, pediu Morrigan em um tom de voz bastante baixo. Imediatamente, ela providenciou o material e entregou a ele. Morrigan colocou algumas folhas em branco e o lápis diante de Kate. Ela colocou o braço direito sobre a mesa e segurou o lápis, posicionando de encontro a uma das folhas de papel.
Os olhos da jovem estavam fechados, e William observava tudo minuciosamente. Cada movimento de Kate, sua respiração, a expressão em seu rosto, nada ali passava despercebido. O lápis começou a mover-se rapidamente sobre o papel, e todos observavam que Kate mantinha a cabeça erguida e os olhos fechados. Depois de algum tempo, o movimento cessou, e ela soltou o lápis sobre a mesa. Morrigan pegou a folha de papel e aproximou-a o máximo que pôde da luz das velas. Andressa e Andrew aproximaram-se do espírito, que agora se afastava lentamente de Kate. A roupagem fluídica era de um homem simples, do século anterior ao da história narrada, e parecia de um pastor ou agricultor. Apresentava-se com as características físicas e a idade que tinha ao desencarnar, entre os 50 e 60 anos. As batidas não tornaram a ocorrer, e Morrigan pediu a Ellen que abrisse as cortinas. Assim foi feito, e Kate finalmente abriu os olhos, contraindo as pálpebras nos primeiros instantes devido à luminosidade. "Está tudo bem, senhorita Harrison?" perguntou William. "Sim. Sim, Dr. Russell. Estou bem. Sinto-me um pouco. Como vou dizer? Talvez leve, com a sensação de estar com a cabeça leve, mas isso é normal quando esses contatos ocorrem", respondeu ela com tranquilidade. Na verdade, Kate sentia-se também um pouco enjoada, o que, dependendo da vibração da entidade que se aproximasse, também era normal. O espírito que participara da reunião era de roupagem fluídica densa e de baixa vibração. "Senhora Russell, aceite um copo com água, por favor", pediu ela. "Claro, querida." A palidez do rosto de Kate estava acentuada, e seus batimentos cardíacos um pouco arrítmicos. Elsie tocou de leve na mão esquerda da jovem. "Acredito que se sinta um pouco fraca após esses episódios, não é?" perguntou Ellen, enquanto entregava a ela o copo com água. "Sim. Mas logo vou me recuperar." "Isso mesmo", disse Elsie. "Beba água lentamente, beba tudo. É importante para restabelecer seu equilíbrio." Assim que Kate se recuperou, William pediu a Morrigan que analisasse o que a médium escrevera. Em uma letra diferente da de Kate, uma caligrafia praticamente rudimentar, fora escrito o nome e o sobrenome de alguém do sexo masculino, além do possível nome de uma localidade. Mais abaixo, havia também um sobrenome e a palavra assassino. Após passar de mão em mão, a folha de papel acabou nas mãos de Morrigan. "Bem, temos algumas informações aqui, e acho que deveríamos checá-las. A última palavra me parece ser o nome de uma localidade rural distante poucas horas daqui, na região de Essex. Temos também um nome e 2 sobrenomes. Aparentemente, o espírito batedor está acusando alguém por sua morte. O que acha, Will?" perguntou ele desviando os olhos do papel e encarando o outro. "Acho que temos de checar", respondeu Russell objetivamente. "Senhorita Kate, não se sinta ofendida, porém, estamos aqui desempenhando o papel de pesquisadores, tanto da veracidade dos fenômenos ditos espirituais quanto no que diz respeito à senhora como paciente." "Compreendo perfeitamente, Dr. Russell, e de forma alguma me sentirei ofendida. Façam o que acharem correto fazer. Quando essas manifestações ocorrem, envolvendo um contato mais próximo com um espírito mais, na maior parte das vezes consigo ver imagens em minha mente." "E o que viu, senhorita Kate?" perguntou William. Ellen tomava nota de tudo, com muita agilidade. "Vi nitidamente a figura do homem que fez contato conosco. Ele era alto e tinha mais ou menos sua altura", disse ela referindo-se a Russell. "Tinha alguma idade, assim como o senhor, e estava vestido com simplicidade como as pessoas que vivem fora da cidade, mas seus trajes não pareciam pertencer à nossa época. Também pude ver a imagem de um lugar. Parecia uma fazenda ou algo assim.
Vi muitas ovelhas e também alguns cavalos e um grande celeiro. O espírito me passou a sensação de aflição e tristeza, e suas roupas estavam sujas de terra. Foi isso. Acho que não posso acrescentar nada, finalizou ela. A senhorita refere-se às sensações, comentou Russell. Poderia nos explicar um pouco melhor o que quis dizer com isso? Pode sentir o que o espírito sente ou a senhorita se sentiu triste e aflita com a aproximação do suposto espírito. Talvez não tenha me expressado bem. Quando essas manifestações ocorrem, é como se eu pudesse sentir como o espírito está se sentindo. 1. E como a senhora está se sentindo fisicamente neste momento? Agora estou melhor. Mas, logo em seguida a esses episódios, geralmente me sinto um pouco fraca, enjoada, e experimento uma sensação de leveza em minha cabeça, da qual lhes falei anteriormente. Sente algum tipo de dor? Kate ponderou um pouco antes de responder. Às vezes. Mas, nesses casos, acredito que tem algo a ver com a história do espírito que se aproximou com a forma como morreu. Por exemplo, se ele foi vítima de um tiro no peito e morreu sentindo uma dor aguda nessa parte do corpo e ainda sente, posso experimentar a mesma sensação. Elsie levantou uma das mãos e pediu autorização para falar. Tenha a bondade, senhorita, disse William. Dr. Russell, eu participei de muitas reuniões desse tipo enquanto vivi na França. Os médiuns verdadeiros conseguem sentir coisas e emoções que os desencarnados sentem. Ao se aproximarem do médium, este pode perceber como eles se sentem por meio do seu campo magnético. Acredito que seja como uma fusão, em que um campo adentra outro, e, dessa forma, o sensitivo pode perceber muitas vezes as condições em que esse espírito desencarnou ou como ainda está se sentindo naquele exato momento no qual o contato está ocorrendo. Se está sofrendo, se sente dor, raiva, tristeza, angústia, desejo de vingança ou se vem somente com a intenção de se comunicar para testemunhar que a morte não é o fim. Interessante. Comentou William e depois, voltando-se para Kate, disse. Senhorita Harrison, acho que não devamos abusar de suas forças. Não quero esgotá-la, mas estudar suas capacidades e ajudá-la a lidar com elas, completou ele fazendo uma pausa. Ellen, poderia pedir a Lucy para servir nosso chá? O que acha? Claro, querido, respondeu ela levantando-se. Aqui estão as anotações que foram feitas durante nosso encontro de hoje. Ele e Morrigan revisaram rapidamente o material. O chá foi servido na agradável cozinha dos Russells. Kate saboreava em silêncio uma xícara de chá com leite, enquanto observava através da grande janela à sua frente o bosque de macieiras que ficava nos fundos da propriedade. O restante do grupo conversava animadamente sobre a reunião daquela tarde e a existência do mundo espiritual. Ela olhava com atenção a figura feminina de uma jovem, aparentemente tão jovem quanto ela mesma, que vez por outra lhe acenava, aparecendo e desaparecendo entre os troncos das árvores. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 13. Edward levantou-se cedo, contrariando as determinações de Morrigan a respeito do repouso quase absoluto que deveria manter. Fora liberado apenas a deixar o leito quando fosse estritamente necessário, para fazer suas necessidades fisiológicas. Sentou-se na cama comprimindo com a mão direita a região das costelas do lado esquerdo e colocou as pernas para fora com cuidado. Procurou endireitar a coluna e sentiu o quanto estava dolorido. A rápida luta com o guarda-costas de Elliot o massacrara, e sorte que o embate durara apenas alguns minutos, senão estaria liquidado. O rapaz colocou os pés no chão e sentiu o piso gelado debaixo deles. Caminhou descalço até o banheiro e olhou o próprio rosto no espelho. Estava com uma péssima aparência. Pálido, com olheiras, cabelos despenteados e sujos, ainda com resíduos de lama, e barba por fazer.
Naquele momento, Mariane entrou no cômodo segurando uma bandeja retangular de madeira com a refeição matinal de Edward. Senhor Clodes! Exclamou ela ao vê-lo de pé. O Dr. Morringham ainda não o liberou para levantar-se da cama. Disse a assistente em tom autoritário. Queira, por favor, retornar ao seu leito. Mariane deixou a bandeja sobre a mesa de cabeceira e caminhou com passos enérgicos até o banheiro. Senhorita Scott, preciso fazer minhas necessidades. Disse ele em tom de súplica. Está bem. Faça o que tiver de fazer, e eu ficarei aguardando aqui do lado de fora para ajudá-lo a retornar à cama, disse encostando à porta. Depois de algum tempo, Edward saiu do banheiro e, com a ajuda de Mariane, voltou para o leito caminhando lentamente. Senhorita Scott, seria possível conseguir uma navalha para que eu possa fazer minha barba? Sim, se o senhor aguardar o Dr. Morringham descer. Posso pedir a ele, mas terá de se virar aqui mesmo, sentado na cama. Ficarei muito satisfeito, disse ele sorrindo. Mas vou precisar tomar um banho, comentou, enquanto se servia de uma xícara de chá. Meus cabelos estão sujos de lama. Mariane observava-o com atenção, pois tinha um costume de observar as pessoas. O senhor acredita que foi vítima de assaltantes, Sr. Clodes? Edward foi pego de surpresa pela pergunta e procurou dar uma boa resposta, enquanto mastigava lentamente um pedaço de pão com manteiga. Acho que sim, respondeu com ar displicente. Não vejo outro motivo para ter sido atacado daquela forma. Talvez tenham imaginado que trouxesse dinheiro ou algum outro objeto de valor comigo, como um relógio, por exemplo. A senhora conhece a região das docas? Mariane balançou negativamente a cabeça. Todo tipo de gente vive lá. Matam por qualquer coisa, pois tudo para eles é dinheiro. Foi um milagre não terem roubado o casaco que eu estava usando naquela noite, pois até ele pode ter lhes chamado a atenção. Parece uma espécie de purgatório. Se existe, conforme nos dizem os padres, o tal purgatório deve ser algo parecido com aquilo. Foi tolice minha pegar aquele atalho, aquela hora da noite, para ganhar apenas 30 minutos de caminhada até minha casa. Mariane pareceu menos desconfiada após ouvir suas últimas palavras. Deve tomar mais cuidado, Sr. Clodes. Ainda é muito jovem, e parece que tem uma carreira promissora pela frente. Ele sorriu. Assim espero, senhorita Scott, mas as coisas não estão muito fáceis para mim. Por motivos financeiros, e não por falta de vontade, tive de deixar os estudos. Não desanime. O Dr. Morringham me disse que o senhor agradou muito ao Dr. Russell e à esposa dele. Tenho certeza de que receberá a ajuda da qual precisa para continuar seus estudos em medicina, pois eles são pessoas muito generosas, disse ela com um leve sorriso. Posso retirar? Perguntou referindo-se à bandeja. Oh, sim. Muito obrigado, senhorita Scott. Estava muito bom. De nada, Sr. Clodes. Logo o Dr. Morringham deverá vir vê-lo. Se precisar de mim, use a sineta. Após a saída de Mariane, Edward ficou novamente sozinho. Pensava em Elliot e o que faria em relação a ele quando se recuperasse. Não seria fácil encontrá-lo. Talvez até tivesse deixado Londres novamente após o ocorrido, o que era típico dele, mas teria de encontrá-lo. Sabia que, se não o fizesse, Elliot o encontraria novamente e tentaria matá-lo, e provavelmente não tivesse mais a sorte de escapar com vida. Edward não era um assassino, mas estava habituado a lidar com a morte, o que, aos seus olhos, era um ponto a seu favor, pois teria de eliminar Elliot. Disso ele tinha certeza, pois não haveria outra forma de livrar-se do problema. Também se considerava mais astuto e melhor estrategista que o outro. Não rezava, pois considerava-se ateu,
mas rogava com todas as suas forças para que o contrabandista não soubesse de seu paradeiro. Certamente, àquela altura, já deveria saber onde ficava sua casa, e fora bastante providencial a ideia de Morringham de mandá-lo passar um tempo com os Russells, pois lá estaria em segurança e poderia ganhar tempo para pensar em um bom plano, que teria de ser bom e infalível, pois, se falhasse, estaria arruinado. Bom dia, meu caro Dr. Clodes, disse Morringham bem-humorado. Soube que andou saindo da cama essa manhã, não é mesmo? Edward sorriu. Simpatizava com Morringham, e era difícil não simpatizar com a figura do bom médico, sempre bem-humorado e prestativo. Bom dia, doutor. Precisei me levantar e gostaria de tomar um banho, disse Clodes em tom de súplica. Talvez isso seja possível. Vou pedir à senhorita Scott que traga toalhas limpas e material de higiene para o senhor. Nós já providenciamos algumas roupas do seu tamanho. Após o banho, teremos de trocar essas bandagens, mas terá de secar-se sentado em uma cadeira. Não sei como agradecer a todos vocês. Ora, isso não é nada. Estou apenas cumprindo um juramento que fiz um dia. Agora, se me dê licença, vou atender outros pacientes. Ias saindo pela porta da enfermaria, quando retornou. Ah, sim. Já ia me esquecendo. A senhorita Kitty e a Madame Elsie mandaram lembranças e estimam suas melhoras. Disseram que, quando o senhor estiver sob os cuidados de William e de Ellen, lhe farão uma visita. A propósito, William deve estar vindo para cá. E sim. Mais uma coisa. Seus gatos estão sendo bem alimentados. Edward olhou para Morringham e franziu as sobrancelhas. Bucky, o fiel cocheiro de Ellen, assumiu essa missão. Pelo que soube, tudo por lá está em perfeita ordem, concluiu o médico sorrindo e finalmente fechou a porta, deixando-o novamente a sós. Que alívio! Os gatos o preocupavam muito, e a integridade de seu laboratório também. Torcia para que a casa não fosse invadida em sua ausência. O rosto de Kate Harrison lhe veio à cabeça. Esquecera-se de que, na tarde anterior, fora marcada a primeira reunião com ela na casa dos Russells. Estava curioso para saber o resultado e, ao mesmo tempo, sentiu certo entusiasmo ao ouvir Morringham dizer que ela iria visitá-lo. Sentia-se atraído por Kate ao mesmo tempo em que havia nela algo que o assustava. Talvez fosse a idade, afinal, ela era ainda muito jovem, apesar de lhe parecer tão madura e misteriosa. Marianne abriu a porta da enfermaria e deixou sobre um dos leitos algumas toalhas, materiais de higiene pessoal e roupas limpas. Ajudou Edward a sentar-se na cama e, desculpando-se, retirou-se rapidamente, pois naquela manhã Morringham tinha muitos pacientes para atender. Após um longo banho, Edward sentiu-se renovado. Fizera a barba e lavar e pentear o cabelo. Retirou os curativos do abdômen conforme a orientação de Morringham e notou que as feridas estavam cicatrizando bem. Não havia mais sangramentos ou sinais de inflamação. Havia apenas alguns hematomas na região das costelas e do pescoço,